Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura. Temos para hoje cápsulas, pílulas, pequenos drops de filosofia com Nigel Warburton em Uma Breve História da Filosofia. Se você gosta desse tipo de leitura, de livros que trazem pequenas pérolas, pequenos trechos sobre diversos assuntos, então eu vou te pedir um like nesse vídeo para que eu saiba que você gosta desse tipo de conteúdo. Agora, se você gosta de leitura em geral, se você é eclético na leitura como eu te convido a se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa família de leitores que já tem quase 1000 pessoas. Chegaremos às 1000, breve, será muito legal. Então, bora para nossa leitura. O tema de hoje, como vocês já viram aí no título, Karl Marx, Trabalhadores do Mundo, Univos. E vamos ver o que Nigel Warburton fala sobre as ideias de Karl Marx, né? Lembrando que a gente não está lendo no original, está lendo um autor falando sobre a ideia de diversos outros autores. No século XIX, havia milhares de fiações no norte da Inglaterra. As altas chaminés soltavam fumaça negra, poluindo as ruas e cobrindo tudo de fuligem. Nas fiações, homens, mulheres e crianças trabalhavam durante longas horas, geralmente 14 por dia, para manter as máquinas em funcionamento. Não havia muitos escravos, mas os salários eram muito baixos e as condições eram precárias e muitas vezes perigosas. Se os trabalhadores se desconcentrassem, podiam ficar presos nas máquinas, perder membros ou até mesmo ser mortos. O tratamento médico nessas circunstâncias era básico. Contudo, eles quase não tinham escolha. Se não trabalhassem, passariam fome. Se fossem embora, talvez não encontrassem outro trabalho. As pessoas que trabalhavam nessas condições não viviam muito tempo e quase nunca tinham momentos que pudessem chamar de seus. Enquanto isso, os proprietários das fiações enriqueciam. Sua principal preocupação era obter lucro. Eles detinham o capital, dinheiro que podia ser usado para fazer mais dinheiro, eram donos do prédio e das máquinas e, de certa forma, eram donos dos trabalhadores, que, por sua vez, não tinham quase nada. Tudo o que podiam fazer era vender sua capacidade de trabalho e ajudar os donos da fiação a enriquecer. Por meio do trabalho, eles tornavam mais valiosa a matéria-prima comprada pelos patrões. Quando o algodão chegava à fábrica, valia muito menos do que quando saía de lá, mas quase todo o valor agregado ia para os proprietários quando vendiam o produto. Quanto aos trabalhadores, recebiam dos patrões um salário mais baixo possível, apenas o suficiente para sobreviverem, e não tinham segurança no trabalho. Se a demanda pelo que faziam caísse, eles seriam demitidos e morreriam de fome se não conseguissem outro trabalho. Quando o filósofo alemão Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, começou a escrever na década de 1830, essas eram as condições que a Revolução Industrial havia produzido não só na Inglaterra, mas em toda a Europa. E isso o deixava furioso. Marx era igualitário. Pensava que os direitos humanos deveriam ser tratados igualmente. Todavia, no mundo capitalista, quem tinha dinheiro, geralmente oriundo de uma riqueza herdada, ficava cada vez mais rico. Enquanto isso, aqueles que não tinham nada, exceto o próprio trabalho para vender, viviam de maneira miserável e eram explorados. Para Marx, toda a história humana podia ser explicada como uma luta de classes, a luta entre a classe capitalista rica, a burguesia, e a classe trabalhadora ou proletariado. Essa relação impedia que os seres humanos atingissem seu potencial e transformava o trabalho em algo doloroso em vez de um tipo de atividade compensadora. Marx, homem cheio de energia e com reputação de um sujeito encrenqueiro, passou grande parte da vida na pobreza e mudou-se da Alemanha para Paris, depois para Bruxelas, fugindo da perseguição. Acabou fixando residência em Londres, onde morou com os 7 filhos. Nossa, velho, tá bom. A esposa Jenny e uma governanta chamada Helene de Muff,
com quem teve um filho bastardo. Afinal, né, tem que fazer aí o comunismo, né, dividir igualmente entre todos, inclusive os espermatozoides, não é verdade? Seu amigo Frederick Engels ajudou a encontrar trabalho escrevendo para jornais e até adotou o filho legítimo de Marx para livrar a sua pele. Mas a família quase nunca tinha dinheiro, além de adoecer e passar fome e frio com frequência. Tragicamente, 3 das crianças morreram antes da idade adulta. Quando mais velho, Marx ia quase todos os dias à sala de leitura do Museu Britânico em Londres para estudar e escrever, ou então ficava em seu pequeno apartamento no Soho ditando para a esposa, pois sua caligrafia era tão ruim que às vezes nem ele conseguia ler. Nessas condições difíceis, ele produziu um grande número de livros e artigos. Todos somam mais de 50 grossos volumes. Suas ideias mudaram a vida de milhões de pessoas, algumas para melhor e muitas, sem dúvida, para pior. Na época, no entanto, ele devia parecer uma figura excêntrica, talvez até meio louco. Poucas pessoas conseguiriam prever o quanto ele seria influente. Marx identificava-se com os trabalhadores. Toda a estrutura da sociedade os oprimia. Não podiam viver plenamente como seres humanos. Os donos das fábricas logo perceberam que podiam produzir mais bens se dividissem o processo de produção em pequenas tarefas. Cada trabalhador, portanto, se especializaria em um trabalho específico na linha de produção. Contudo, isso tornou a vida dos trabalhadores ainda mais entediante, pois eram forçados a realizar ações repetitivas o tempo todo. Não viam todo o processo de produção e mal ganhavam o suficiente para se alimentar. Em vez de serem criativos, eles ficavam exauridos e transformavam-se em engrenagens de uma peça gigantesca do maquinário que só existia para fazer os proprietários enriquecerem ainda mais. E como se eles de fato não fossem humanos, mas apenas estômagos que precisavam ser alimentados para manter a linha de produção em andamento, e os capitalistas ganhando mais lucro, o que Marx chamou de mais-valia criada pelos trabalhadores dos operários, pelo trabalho dos operários. O efeito disso tudo sobre os trabalhadores foi o que Marx chamou de alienação. Ele queria dizer várias coisas com essa palavra. Os trabalhadores eram alienados ou distanciados do que verdadeiramente eram como seres humanos. As coisas que eles fabricavam também os alienavam. Quanto mais duro eles trabalhavam, quanto mais produziam, mais lucro geravam para os capitalistas. Os objetos em si pareciam vingar-se dos trabalhadores. Mas havia esperança para essas pessoas, ainda que suas vidas fossem miseráveis e completamente delimitadas pelas circunstâncias econômicas. Marx acreditava que o destino do capitalismo era destruir a si mesmo. O proletariado estava destinado a assumir o controle de uma revolução violenta. Por fim, de todo esse sangue derramado surgiria um mundo melhor, um mundo em que as pessoas não mais seriam exploradas, mas poderiam ser criativas e cooperar umas com as outras. Cada pessoa contribuiria com o que pudesse para a sociedade, e a sociedade, por sua vez, cuidaria das pessoas. De todos, segundo a sua capacidade, para todos, segundo a sua necessidade. Era a visão de Marx. Ao assumir o controle das fábricas, os trabalhadores garantiriam que houvesse o suficiente para que todos tivessem o que precisavam. Ninguém precisava passar fome ou não ter o que vestir ou onde se abrigar. Esse futuro era o comunismo, um mundo baseado na partilha dos benefícios da cooperação. Marx acreditava que seu estudo do modo como se desenvolve a sociedade revelava que esse futuro é inevitável. Eu concordo que é inevitável, só não concordo que o ser humano tem evolução para isso ainda, mas eu concordo que é inevitável lá bem para frente, daqui a uns séculos e tal. Estava inserido na estrutura da história. Mas ele podia ter alguma ajuda para progredir, e no Manifesto Comunista de 1848, o qual ele escreveu com Engels, Marx conclamou os trabalhadores do mundo a se unirem e superarem o capitalismo.
Refletindo as primeiras linhas de Jean-Jacques Rousseau em Um Contrato Social, vê o capítulo 18, a gente já leu. Vai lá na playlist e dá uma olhadinha no vídeo 18. Eles declararam que os trabalhadores não tinham nada a perder, exceto suas correntes. As ideias de Marx sobre a história foram influenciadas por Hegel. Assunto do capítulo 22 também já lemos, você pode pegar aí na playlist. Hegel, como vimos, declarou que há uma estrutura subjacente a todas as coisas e que estamos gradualmente progredindo para um mundo que, de alguma maneira, será consciente de si mesmo. Marx herdou de Hegel o sentido de que o progresso é inevitável e de que a história, em vez de ser apenas um evento atrás do outro, tem um padrão. Entretanto, na visão de Marx, o progresso acontece por causa das forças econômicas subjacentes. Em substituição à luta de classes, Marx e Engels pronunciaram onde não haveria propriedade de terras, não haveria herança, a educação seria gratuita e as fábricas públicas produziriam para todos. Também não haveria necessidade de religião ou moral. A religião, conforme declarou em uma passagem conhecida, era o ópio do povo. Era como uma droga que mantinha as pessoas adormecidas para que não percebessem sua verdadeira condição oprimida. No novo mundo, depois da Revolução, os seres humanos atingiriam sua humanidade. O trabalho seria significativo e todos cooperariam de modo a beneficiar a todos. A Revolução era a forma de atingir isso, e isso significava violência, pois seria improvável que os ricos abrissem mão de suas riquezas sem lutar. Marx sentia que os filósofos do passado só tinham descrito o mundo enquanto ele queria mudá-lo. Isso foi um pouco injusto com os filósofos anteriores a ele, muitos dos quais provocaram reformas políticas e religiosas, porém suas ideias tiveram mais efeito que as ideias da maioria. Elas foram contagiantes e inspiraram revoluções reais na Rússia em 1917 e em outros lugares. Infelizmente, a União Soviética, o gigantesco Estado que surgiu, abarcando a Rússia e alguns países vizinhos, junto com a maioria dos outros países comunistas criados no século XX, nas linhas marxistas, provaram-se opressores, ineficientes e corruptos. Por quê? Bom, reflete aí, né? Quem é que está comandando isso tudo? Ser humano. Ser humano tem evolução. O ser humano médio do mundo terráqueo tem evolução para viver no comunismo? É o que eu digo. Organizar os processos de produção em escala nacional era muito mais difícil do que se poderia imaginar. Os marxistas afirmam que isso não destrói as ideias marxistas em si. Alguns acreditam que Marx estava basicamente certo em relação à sociedade. Na verdade, aqueles que governaram os estados comunistas não o fizeram tendo como base linhas verdadeiramente comunistas. Outros apontam que a natureza humana nos torna mais competitivos e gananciosos do que o normal. Aí, eu concordo com essa linha. Na visão deles, não há possibilidade de os seres humanos cooperarem totalmente em um Estado comunista, porque simplesmente não somos assim. Ou, pelo menos, no nosso atual estágio de evolução moral, mental, espiritual, como queiras, não somos assim. Eu concordo com essa linha de pensamento. Por isso que eu acho que a gente chega no máximo a um soft capitalismo, pelo menos no que eu possa ver enquanto Luciana encarnada. Quando Marx morreu de tuberculose em 1883, poucas pessoas conseguiriam prever o impacto que ele teria na história. Parecia que as suas ideias haviam sido enterradas com ele no cemitério Highgate, em Londres. A declaração de Engels no túmulo do amigo de que seu nome perdurará pelos séculos, bem como a sua obra, parecia ser puro devaneio. O principal interesse de Marx estava nas relações econômicas, posto que, em sua visão, elas dão forma a tudo aquilo que somos e podemos vir a ser. William James, filósofo pragmático, queria dizer algo bem diferente quando escreveu sobre o valor prático de uma ideia. Para ele, esse valor dizia respeito apenas a que ação a ideia levava, a qual diferença ela fazia no mundo.
E essa será a nosso próximo capítulo, William James, né. Que é aqui, ó, vou dar um spoilerzinho, "E daí?", né, Sir Percy e William James. E daí? Você tem uma ideia, e daí? Eu espero que vocês estejam gostando, realmente esse livro para mim ele é muito encantador, eu adoro esse estilo de leitura, e eu espero que vocês estejam aproveitando para conhecer um pouco mais, né, de cada filósofo aí que ele apresenta. Se você gostou mais de algum, você correr atrás, tá bom? Lembrando que aqui em cima tem uma playlist já com todos os capítulos, ele sempre cita algum outro, você busca lá na playlist que vai estar lá, se não tiver estará em breve, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, por me assistir até aqui. A gente vai ficando por aqui. Cuide-se bem, paz e luz. Um grande beijo e tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, é isso então, gente. Tchau. Tchau.